Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Vocês que estão em casa? O culto naquele formato antigo, né? Do ano passado, à distância, porém com a mesma unção que nós sempre gostamos, amém? Eu sei que é um momento que gera um pouco de desconfiança novamente, medidas um pouco mais pesadas do que o ano passado. Mas nós estamos aqui e temos a certeza que Deus irá falar conosco, amém? Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você levantasse ela comigo e dissesse assim: esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito. Essas sementes transformam a minha alma. Essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais eu serei o mesmo. Em o nome de Jesus, amém e amém. Antes de nós abrirmos a palavra, feche um pouquinho os seus olhos, eu quero orar um pouquinho com você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, apesar de não estarmos em sua casa, estamos aqui neste domingo, falando com o Senhor, cultuando ao Senhor, Pai, e nós sabemos que somos dependentes de Ti, precisamos da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu poder, que os olhos do nosso coração possam estar voltados para aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor tem para fazer conosco. Em nome de Jesus, guarde a todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, Pai, toda enfermidade, toda doença, desde já seja paralisada, e que possamos viver a nossa vida vivendo a cura do Senhor que está descrita na Sua palavra. É o que nós oramos em o nome de Jesus, amém e amém. Uma palavra simples, tranquila, não vou tomar muito seu tempo. Eu sei que às vezes a gente perde um pouco o foco, né? Assistindo cultos dessa maneira, às vezes a gente perde um pouco o foco, porque tem muita coisa nas nossas casas, às vezes alguma coisa tira a atenção. Então nós vamos dar uma lida num texto lá de Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, é um texto que você já conhece, já leu algumas outras vezes, porém o texto está aqui na Bíblia e ele está aqui justamente porque nós precisamos dele, e em tempos precisamos renovar a nossa mente com textos que já lemos anteriormente, amém? Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra lá em Mateus capítulo 6 e versículo 19, só para eu poder trazer o contexto a respeito do que Jesus fala aqui, tá bom? Então, Mateus capítulo 6 e versículo 19, prometo ser breve. A Bel deve estar falando, pastor sempre fala isso, deve estar em casa falando isso. Falar nisso, um abraço, um beijo aí para dona Adelaide. Amém? Abraço, dona Adelaide. Mateus capítulo 6 e versículo 19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, não procure riquezas transbordantes na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajunte tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Presta atenção, Jesus não está falando que nós não temos que ter contato nenhum com dinheiro, que não devemos fazer plano, não é isso. Ele está falando o seguinte, está falando assim: não coloque como a sua prioridade a riqueza, não coloque como prioridade buscar somente essas coisas. Não é esse o foco principal da nossa vida aqui na terra. Porque ele está dizendo que estes tesouros, essas riquezas, elas são consumidas, e realmente, você compra um carro hoje, carro zero, daqui 6, 7 anos, principalmente aqui na Baixada Santista, o que vai acontecer?
esse carro ele vai sofrer uma deterioração, ele vai se deteriorar, amém? Ele vai sofrer uma ação do tempo, ele vai sofrer uma ação da maresia, de tudo quanto existe ao nosso redor. Ele pode riscar, ele pode bater, então essas coisas elas são corruptíveis. Ele está falando que nós devemos ter uma atitude de ajuntar tesouros em coisas eternas. E ele diz assim, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, aonde nós colocamos a nossa riqueza, é onde nosso coração está também, amém? E ele diz assim no 22, a candeia do corpo que ilumina o corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos eles forem bons, todo o teu corpo terá luz. Está falando assim, se o meu olho ele enxergar bem as coisas, o meu corpo tem luz, e também o contrário. Diz assim, se porém os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou ele vai se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quando ele diz isso, ele diz assim, não há possibilidade de se servir a Deus e se servir absolutamente. Quando ele fala Mamon, seria lá a entidade ligada a riquezas. Ele está falando assim, não significa que você não tem que juntar um patrimônio, não tem que estudar, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que não se deve servir cegamente às riquezas, não se deve colocar a sua preocupação em extremas riquezas. E ele começa a falar algo que é importante para nós nos dias de hoje. Ele diz assim, portanto vos digo, não andeis cuidadosos. Diga comigo, não andeis cuidadosos. Essa palavra originalmente é merinao. Ela significa cuidado, ansiedade, inquietação. Então essa palavra ela aparece várias vezes, ela aparece em alguns momentos aqui, cuidadosos, ela aparece como ansiosos, ela aparece como inquietação. Então é merinaos, merinamo, na verdade é merinaos a palavra, tá? Então ela quer dizer assim, não fique inquieto, não fique ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? E você deve estar se indagando ainda em casa, pastor, você está falando isso porque você está empregado, você tem a sua carteira assinada, né? Olha, eu dependo, onde eu trabalho, eu dependo de vendas, eu sou cobrado por isso, eu sou cobrado por metas, tá? E se eu não produzir bem, eu corro o risco de perder o meu emprego. Isso é comum para todos nós. E nós sabemos que a situação hoje, eu tinha uma expectativa no começo do ano, que o ano seria estava desenhando totalmente diferente. Em janeiro a gente não tinha noção, as coisas estavam controladas, e saiu de novo do controle. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, eu não estou falando de você que está em casa, eu estou falando de mim. Estou falando do que se enquadra em mim. Você tem que olhar o que se enquadra em você, essa palavra. Eu sou uma pessoa que gosto muito de controlar e gerir as minhas finanças. Sou formado também em administração, e eu sempre prezo isso. Eu gosto de olhar, fazer planejamentos, analisar o que irá acontecer, e faço isso também na igreja. Essa é a minha formação, e eu também tenho essa característica. Então, se a gente começar a olhar do lado humano, temos que olhar também, e só ficarmos nessa perspectiva, automaticamente nós começamos a entrar numa cadeia, num processo em que nós vamos ficar um pouco desesperados. Ainda mais se você ligar a televisão e começar a ver o tanto de notícia ruim que está lá. Eu não estou falando para nós negarmos o que está acontecendo. O que está acontecendo, está acontecendo. Mas nós também sabemos que em alguns pontos, há uns extremos que também a mídia quer trazer para nós. E as coisas da nossa volta também querem trazer para nós. Já ouviu aquela figura de linguagem, a hipérbole? Você que já estudou, a hipérbole é quando nós exageramos uma linguagem. Nossa, aquele cara é super, hiper, mega legal. Isso é uma hipérbole. E às vezes a situação sim está grave, mas o que está ao nosso redor agrava ainda mais a situação que está ao nosso redor. Então, o que o texto está falando? Está falando assim, não esteja ansioso. Nós sabemos que a ansiedade é um passo para outras coisas.
A ansiedade é um passo para depressão, a ansiedade é um passo para tantas outros distúrbios que pessoas passam, síndrome do pânico e tantas outras coisas. Pessoas estão com medo, então o que o texto está falando assim, ó, não ande cuidadoso, não ande ansioso quanto à vossa vida, pelo que você vai comer ou pelo que você há de beber. Vamos viver o hoje, vamos planejar amanhã, mas vamos viver o hoje. O amanhã ele vai se desenrolar, e eu estou falando isso porque eu fui uma pessoa muito ansiosa. Trabalhei no caixa durante um tempo, e era o lugar que eu menos gostei de trabalhar, e o caixa é um local onde você, no banco, você pode perder dinheiro, e você tem que pagar com o dinheiro do seu bolso, e eu ia muito apreensivo, era mais novo, e apreensivo já trabalhar. Eu tomava Coca-Cola de manhã para não dormir. Olha só, Coca-Cola de manhã, nunca que eu faria um negócio desse hoje. Coca-Cola, abusava de fritura e passava nervoso no caixa. Sabe o que isso desencadeou em mim? Gastrite, uma gastrite nervosa. Quando eu ficava um pouco ansioso, nervoso, eu tinha muita azia, queimação. Eu fui fazer diversas vezes endoscopia, acho que fui 1 ou 2 vezes para Peruíbe e confessava a palavra de Deus, mas eu comecei a mudar. Hoje talvez, se fosse o William daquela época, eu estaria sofrendo demais com essa situação toda, mas eu fui aprendendo a enxergar que nós temos um Deus que Ele tem cuidado das nossas vidas, da nossa casa, das nossas coisas. Então não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que você vai comer e pelo que você vai beber. Olhe para as aves do céu. Agora ele faz um paralelo das aves do céu conosco. Olhe para as aves do céu que não semeiam e nem cegam. Elas não fazem um planejamento. E fica bem claro, a palavra de hoje é uma conversa com você, eu não preparei nada, nós estamos lendo o texto, e quando nós estamos lendo o texto, Deus irá falar, trazer revelações para nós a respeito dele. Ele está fazendo um paralelo sobre nós e as aves dos céus. As aves dos céus não têm um planejamento, elas não pensam em semear para depois ir lá arrancar. É isso que o texto está falando. Está falando que elas não pensam assim, eu vou plantar hoje milho e daqui 3, 4 meses eu vou lá colher o milho. Não, elas não têm esse planejamento. Não estou falando que você não deve fazer isso, mas elas não têm essa preocupação extrema. Não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O pombo que está ali no fio, ele não fica pensando assim, nossa, hoje que vontade de juntar alguns pedacinhos aqui de lanche que joga aqui do chinês, para guardar lá em casa no celeiro. Não, eles não fazem isso. Eles vivem um dia após o outro. Jesus está falando assim, se eles que não planejam conseguem ser alimentados, será que nós que temos a capacidade ainda de planejar, Deus não irá cuidar de nós? Olhai para as aves do céu, elas não semeiam, não cegam e também não ajuntam. Elas não plantam, não colhem, não guardam nos seus celeiros para vender depois, ou comer depois. E o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E antes que alguém de plantão fale, nossa, Jesus não deu valor para os animaizinhos. Não, não é isso, gente. Ele está deixando bem claro, e se você acredita que, eu vou deixar bem claro à luz da palavra, tá? Nós temos espírito, tá? Nós temos um espírito. Os animais não têm espírito, tá, gente? O animal não morre, no espírito dele não entra na mansão, não sei da onde. Já ouvi umas histórias dessa. A palavra de Deus deixa bem claro. Nós que somos criaturas de Deus temos espírito. Animais é apenas corpo e alma, ok? Então fica bem claro, nós somos 3: espírito, alma e corpo. Pastor, não entendi direito. Depois você procura a gente que tem os cursos aí para você aprender, amém? E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Alguém já conseguiu, preocupado? Estou tão preocupado hoje, conseguiu aumentar 1 centímetro na altura? Ele está falando, Jesus está falando que não vai adiantar nada, não vai aumentar, não vai acrescentar nada. E quanto ao vosso vestido, por que vocês andam solícitos? Primeiro ele fez uma comparação de nós com as aves dos céus, que não semeiam, não cegam e não ajuntam, sobre comida, que é algo importante. Pastor, mas tem um monte de gente, eu sei,
é de cortar o coração o que a gente vê. É de chorar mesmo as situações que a gente está vendo aí fora. E nós sabemos que o Brasil também é um país que tem dificuldades nessa distribuição de rendas. Mas nós que somos cristãos, agora neste momento nós vamos manter a nossa mente firmada na palavra. E quem nós pudermos ajudar, se nós tivermos condição, nós vamos ajudar. Nós vamos estender a mão. Agora, Jesus começa a falar sobre o vestido, que é algo importante. Tão importante como comer é ter algo para se vestir. E quando Jesus está falando desse texto, gente, ele não está falando desse texto para os grandes, para os ricos, não. Ele está falando com um povo que era oprimido, mais oprimido do que o povo brasileiro aí fora. Sim, sim. Os romanos, eles oprimiam demais esse povo, e ter o que comer às vezes não era a opção da época, às vezes não tinham o que se comer, nem mesmo o que vestir. Muitos pediam na rua. Jesus está falando com este povo. E quanto ao vosso vestido, porque vocês estão andando solícitos? De novo, essa palavra solícito é ansiosos, merinao, cuidadosos, ansiosos. Olhe para os lírios do campo. Agora ele começa a falar sobre plantas. Olhar para os lírios do campo, como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. Pastor, eu não vou mais trabalhar, não vou fazer mais nada, porque você viu que a palavra disse, né, pastor? Que os lírios do campo não trabalham nem fiam. Não é isso que o texto está dizendo, que você não deve trabalhar. Não. Isso aí são percepções extremas do texto. Ele está falando que eles seguem um processo natural, aonde há um cuidado do Senhor. Eles não trabalham e nem fiam, ou seja, não há uma preocupação extrema. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, olha só, ele primeiro compara na questão da comida as aves com os homens, e agora ele compara nós, os homens, com os lírios do campo. Mas essa comparação que ele faz dos lírios do campo, ele faz com um dos maiores reis que Israel já teve. Ele faz a comparação dos lírios do campo com Salomão. E quem conhece a história de Salomão sabe que Salomão é justamente o filho de Davi, aquele que iria trazer paz ao reino. Ele faz uma comparação dos lírios do campo com um rei que viveu em paz, um rei que viveu em sabedoria, um rei que viveu também com todo o esplendor e glória de um reino. Ele possuía tudo o que ele precisava. E o texto está falando assim: eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda aquela riqueza, com toda aquela paz, com tudo aquilo que existiu, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Está falando que mesmo Salomão possuindo tudo aquilo, não ultrapassou o cuidado que Deus tem com uma erva do campo. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quando ele fala isso, que amanhã existe e é lançada no forno, porque a erva vai ser lançada no forno e nunca mais existirá, mas eu e você, nós viveremos eternamente com Ele. Ele está falando de algo, de um cuidado que durará até o final da nossa vida. Ele está falando de um cuidado com pessoas que viverão eternamente. A erva do campo deixa de existir, os animais, os pássaros, eles morrem, deixam de existir, mas nós, os homens e mulheres, viveremos eternamente. E ele está falando: pois se assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, tem pouco valor, Ele não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé. Esse texto nós precisamos lê-lo constantemente, para mim, para você. Eu falei para você que eu sofria com gastrites terríveis. A pastora Sara, quando casou comigo, ela presenciou várias vezes. Eu acordava de manhã e no nervosismo, eu vou usar a palavra, eu vomitava a bilis do meu estômago. Acho que é do estômago, né? É do estômago? Acredito que sim.
faz parte do sistema digestivo, amém? Vamos entrar nessa questão que eu não manjo muito disso. Eu vomitava aquilo, passava mal, sofria, queimação, mas eu decidi viver à altura daquilo que a palavra diz. Estou falando para você que eu me livrei das preocupações. As preocupações, enquanto você estiver vivo, elas vão bater a sua porta, elas vão estar ali. É como eu sempre falo, a nossa alma, ela precisa ser renovada todos os dias. A gente engole sapo, vem as dificuldades, batem a nossa porta, mas nós somos responsáveis pela paz que reina na nossa mente. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por blindá-la. E ele diz: não andeis, pois, inquietos, de novo, ansiosos, dizendo: o que nós iremos comer? Ou o que nós vamos beber? Ou com que nós nos vestiremos? Olha para trás um pouquinho, olha para trás. A situação de mortes está maior agora, sim, no Brasil está, é verdade, está. E nós sabemos que existem diversos culpados, o povo que às vezes não dá o exemplo, governantes que não planejaram direito, isso é fato. E aqui nós estamos aqui para enaltecer ninguém, nós estamos falando de coisas que existem, e que foram causadores de tudo isso, muita negligência. Mas isso não está na nossa mão para resolver, são coisas externas, não está na nossa mão para resolver. Eu não sou governante, você não é governante, nós podemos orar por essas pessoas e fazer a nossa parte, nos proteger. Mas o que está na nossa mão? O que está na nossa mão é manter a nossa posição, a nossa mente firmada nele, viver à altura do que ele está falando, mudar a nossa mente. Olhe para trás, olhe para o ano passado, 2020, quando o vírus apareceu. Nessa mesma época, nós não sabíamos nem como ele funcionava e todo mundo ficou em pânico. Ficamos muitos meses fechados. Tenho certeza que o risco agora é maior, mas não vamos ficar tudo esse tempo fechado, não. Eu acredito nisso. Eu acredito que, apesar desses prenúncios que tem sido dito, será diferente. E mesmo se não for, saiba, o ano passado não faltou, e esse ano também não irá faltar. Deus irá suprir as nossas necessidades. Nós não cremos nele, nós não cremos no Senhor, não pregamos semana passada. Será que Deus seria tão mau de enviar Jesus, curar as nossas enfermidades, perdoar os nossos pecados, logo depois mandar um vírus para dizimar a humanidade? Que Deus é esse? É o Thanos da Marvel? Será que é isso? Não. A palavra está falando: o que nós comeremos, o que nós beberemos, o que vestiremos, porque todas essas coisas, no 32, os gentios procuram. Os gentios que ele está falando são as pessoas que não tinham aliança com Deus. Todos eles procuram desesperadamente. Anuncia que os caminhões vão parar, todo mundo vai abastecer o carro. Anuncia que os mercados vão parar, todo mundo vai para o mercado correndo. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele sabe. Mas ele diz: busque primeiro o reino de Deus. Antes de qualquer consulta, busque primeiro o reino. Antes de qualquer inquietação, busque o reino. Conversei ontem com uma pessoa, perguntou assim: a lei da atração funciona? Eu falei assim: olha, eu não sei se a lei da atração funciona, eu sei que a palavra funciona. A lei da atração não é comigo, isso aí é com coach, é com pensadores positivos. Eu não tenho nada com lei da atração. Eu penso e vem. Não. Eu creio na palavra, eu leio a palavra, eu confio na palavra, eu confesso a palavra, e as coisas da palavra acontecem, porque a palavra é sobrenatural. A lei da atração, a lei de qualquer outra coisa, não é comigo. Não é isso que garante a nossa fé. São métodos que as pessoas copiaram, meio que copiaram de forma errada da palavra. O que eu creio é na palavra de fato. Busque primeiro o reino de Deus. O que está falando? Antes de ficar ansioso, busque o reino. O que Jesus fala sobre isso? Busque Ele. Busque Ele e a sua justiça,
E todas estas coisas, que coisas que ele está falando no texto? Vamos lá, interpretação de texto do Enem. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que ele está falando, pastor? Ele está falando que a comida será acrescentada, não vai faltar. E se por acaso faltar, pessoas aparecerão para te ajudar. Você não vai ficar sem. Está falando que não vai faltar algo para você beber, se buscarmos primeiro o reino de Deus. E ele está falando que não vai faltar algo para você se vestir. Ele está falando que nós teremos o suficiente para vivermos. Não vos inquieteis, não esteja ansioso, não esteja nervoso ou qualquer outra coisa pelo amanhã, porque o dia de amanhã ele vai cuidar de si, é outro dia. Por mais previsões que façamos, não tem como saber o que vai acontecer amanhã. Dá para termos uma noção, Deus pode falar conosco, pode nos guiar, mas não sabemos todos os detalhes. Por que se inquietar? Porque o dia de amanhã ele vai cuidar de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus está falando, todo dia existirão lutas ao seu redor. Cuide da luta de hoje. Cuide da sua mente hoje. Pastor, como estará amanhã? Quantas pessoas vão morrer? Pense hoje. Pastor, vai ter para eu comer amanhã? Pense hoje. Cuide de hoje. O hoje está nas suas mãos. O amanhã não está nas nossas mãos. O amanhã nós buscamos a Deus, buscamos direcionamento, buscamos o caminho. Mas o amanhã não está sob o nosso controle. O amanhã ainda virá. O que ficou para trás também não está sob o nosso controle. O que eu fiz lá atrás, a decisão que eu tomei, isso aí também não está sob o nosso controle. Já passou. Você não consegue voltar atrás e modificar o que aconteceu. Passou. O hoje está nas suas mãos. O hoje está nas minhas mãos. E hoje, a atitude de hoje pode modificar os resultados de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Resolva o hoje. Resolva a sua mente hoje. Esqueça o amanhã. Faça o seu melhor hoje. Porque o amanhã ele se revelará, descortinará, sim, com dificuldades, mas também com oportunidades de sermos cristãos melhores e de com certeza vivemos o sobrenatural de Deus. Amém? Poderia ler outros textos com você que falam desse mesmo assunto. Por exemplo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Mas não é isso que o Senhor quer continuar fazendo hoje. O Senhor quer falar a respeito desse texto apenas. Eu tenho certeza que o que foi falado aqui é o suficiente para que eu e você possamos viver de forma plena neste mundo que está vivendo com tantas dificuldades. E nós sabemos, ele vive com diversas dificuldades porque o seu sistema está todo corrompido. Mas a igreja continua forte, o Senhor continua forte conosco, continua nos guiando e cuidando de nós. Então, se você está em casa agora, eu gostaria que você fechasse seus olhos, orasse comigo, colocasse seu pensamento em Deus. Talvez o seu coração esteja aflito, esteja ansioso, e você ouviu essa palavra. Você vai colocar a mão no seu peito e vai falar assim: Senhor, em nome de Jesus, eu ouvi essa palavra e sei, tudo está de ponta cabeça aí fora. Eu ouvi essa palavra. O Senhor pediu para mim que antes de eu ficar ansioso com amanhã, que eu deva buscar primeiramente o seu reino. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. As coisas ao nosso redor, de que não temos controle, estão em crise.
mas nós temos um refúgio em Ti. A minha mente não está em crise. Se ela estava até agora, agora não está mais, porque eu não confio naquilo que eu vejo. O dinheiro eu vejo, o emprego eu vejo, a situação ao meu redor eu vejo, mas o Senhor não me chamou para andar e viver pelo que eu vejo. O Senhor me chamou para viver pela fé, e pela fé eu creio que o Senhor não me desampara, que mesmo em meio à crise, as portas estarão abertas, as oportunidades irão surgir, e as minhas necessidades serão supridas. Senhor, eu creio, porque o Senhor é o meu Pai. Da mesma forma que os pássaros não fazem planejamentos e conseguem ser sustentados pelo Senhor, da mesma maneira e até maior, o Senhor irá sustentar a minha vida. Da mesma maneira que os lírios do campo se vestem bem, e que nem mesmo Salomão, com toda sabedoria, paz e prosperidade se vestiu, eu creio que o Senhor também irá me vestir, o Senhor irá me suprir. Nós cremos em Sua palavra, buscamos primeiro a Sua palavra, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor garantiu isso em Sua palavra. Ansiedade, medo, inquietação, você terá que dar ao fora. Você pode até bater a minha porta, é natural como seres humanos que você bata a minha porta, mas em nome de Jesus você não irá permanecer nem na frente da minha porta e nem dentro da minha casa. Em o nome de Jesus nós declaramos: eu estou buscando o primeiro reino de Deus, e todas as outras coisas estão me sendo acrescentadas, em o nome de Jesus. Quero abençoar a sua semana, a sua casa, que nesse momento que não sabemos o que direito irá acontecer, saiba de uma coisa: o céu não está vazio, o Senhor está lá, o nosso Pai está lá, e à destra dele, o nosso Senhor Jesus está intercedendo por nós. Espiritualmente estamos ligados a Ele, assentados à destra da majestade nas alturas. E dentro de nós aqui, enquanto estamos na terra, o Espírito Santo nos consola, nos guia e nos ensina. Que essa semana você possa ter uma experiência com o Senhor sobrenatural, e saiba de uma coisa: Ele irá suprir as nossas necessidades. Receba a bênção de Deus que diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria, ao único Deus Salvador nosso e por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.